tem que apertar, desligue ele. Bom, som, testando, aí. Então, eu perdi essa informação, então agora entendi que vamos continuar a esperar o lanchinho, e aí o Gui já apresenta. Então, começando a sessão terahertz agora, né? Então, de rádio, agora vamos para frequências. Então, vamos ver se vai só o Gig ou se já vamos na sequência, todo o pessoal do terahertz agora. O Gig, vocês... Certo? Não precisa apresentar. Bem, gente, eu vou falar aqui sobre esse novo telescópio que chama HATS. Ele foi apresentado já em todas as sessões anteriores dos workshops de instrumentação SPANET. Fomos mostrando os avanços desde o conceito original, etc. Mas agora estamos na fase de comissionamento que começou efetivamente uns anos atrás. Eu quero já está trazendo alguns resultados. Bom, o que o HATS, in a nutshell, ele é um fotômetro. Ele significa High Altitude Terahertz Solar Telescope, e é um fotômetro solar. Melhor assim. É um fotômetro solar que registra a intensidade do Sol integral, né? Ele vê o Sol como um ponto. O comprimento de onda central são 20 micrômetros, ou seja, 15 terahertz. Ele está instalado no Observatório Astronômico Félix Aguilar, na Argentina, a 2.420 metros de altitude, e começou observações regulares em abril de 2025. SQR é para um vídeo que subimos no YouTube, onde mostramos como funciona, etc. e tal. É bem legal, quem quiser assistir. Bem, vamos apresentar aqui, eu não sou sozinho nesse trabalho, né? O time do HATS, os membros ativos, o engenheiro e master Amaury Kudaka, hoje convocado pelo jurídico para ser jurado de algum juízo, aparentemente, o Carlos Francile, que está lá no AFA, o doutor Carlos Francile, também físico solar, o Daniel Rodrigues, que está colaborando também bastante aqui, é meu aluno de doutorado, o Fernando Lopes, aqui presente também, Silvia Fernandes, a nossa engenheira, project manager, que ajudou muito na fase de instalação do telescópio, e o Tiago Giorgetti, que eu chamo ele de consultor externo, né? Ele já foi também bolsista nosso, mas agora tem uma firma e fornece serviços de engenharia especializada. Mas temos colaboradores, o CRAN inteiro, o Paulo, a Adriana, Jean-Pierre, todos eles colaboram na análise de dados, nas sugestões, etc. E no AFA temos um pessoal que faz as observações. Além deles, aí destaco o Christian Martinez, que é do AFA, que fez o domo, vou mostrar. O Márcio Zaquela, que foi um engenheiro contratado para fazer a parte da aquisição de dados. Meu filho, Manu, que fez parte da programação, né, da aquisição de dados. E o Rogério Marcon, que ele fez o design do telescópio. Bom, a motivação, vou passar rapidinho. Em primeiro lugar, nós consideramos que toda essa faixa aí, por exemplo, Poemas 45 GHz e até o infravermelho, faz parte de um infravermelho estendido, né? Porque, entre outras coisas, que a tecnologia é relativamente nova, que a atmosfera é opaca para todos nós e que os mecanismos de emissão na atmosfera solar, pelo menos para o Sol calmo, são semelhantes, são os mesmos, na verdade, e acontece mais ou menos na mesma camada da atmosfera solar. Então, faz sentido considerar isso tudo, no aspecto da análise solar, considerar isso tudo como uma única banda, o infravermelho estendido. A definição não é minha, é do Jeffries, 1994. Né? E aqui tem a típica figura, isso aqui é a atmosfera solar, um perfil de temperatura da fotosfera, o mínimo de temperatura, depois a cromosfera. E essas curvas aqui indicam simplesmente o local onde se forma o contínuo em diferentes comprimentos de onda. Então, vocês veem que 1 micrômetro, que é o infravermelho próximo, ele é bem fotosférico, e à medida que o comprimento de onda aumenta, nós vamos subindo na fotosfera até chegarmos na cromosfera, onde temos 1 milímetro.
Então, esse é o motivo para considerar toda essa banda um infravermelho estendido. A respeito da atmosfera terrestre, isso aqui, a parte aqui, mais ou menos é 45, 90 GB. Vocês veem que a transmissão terrestre, essa transmissão aqui, até 1, quando vocês têm 1 milímetro de vapor de água, que é muito baixo, é uma coisa típica da puna, né? na Argentina, no Chile, na Bolívia. Então, você tem uma transmissão alta aqui. Mas, olha, aqui para 5 milímetros de vapor de água, que também é bastante baixo, né? Aqui em São Paulo nós temos 15 milímetros, pelo menos. Aí vocês veem que já a transmissão cai para 5, 50%. E rapidamente cai em 500 GHz, não passa nada, tem 2 janelinhas aí bem pequenas, não muito intensas. Depois 0, não passa nada aqui nessa parte. Depois volta, mas volta cheio de linhas, fazendo com que a transmissão efetiva seja muito menor do que a gente vê aí. Essa primeira janela aqui é onde fica o HATS, essa segunda janela é onde fica a câmera de 30 tera, que depois vamos falar. E quando temos uma explosão solar, de novo, o cartoon clássico, reconexão magnética, liberação de energia, partículas aceleradas que vão emitindo girossíncrono, aqui sai o 45, 90 GB, aqui as partículas batem na cromosfera mais densa, emitem raio-x duros, e essa energia liberada aqui nos pés do arco coronal, aquece o plasma e o plasma começa a emitir em forma de bremsstrahlung térmico, e isso que provavelmente nós detectamos no infravermelho. Então, temos toda uma ligação de processos dinâmicos que são interessantes para estudar. Por que não foi estudado antes esse setor? Em parte porque esse setor, estou falando de comprimentos de onda, em parte porque por problemas tecnológicos, detectores, locais de observação, você precisa ir na altura, etc. Mas também por razões teóricas. Essa aqui é a emissão girossincrotrônica durante um flare, o pico dela está mais ou menos entre 10 e 20 GHz, um caso típico qualquer. E depois vem um power law, então diminui rapidamente. Então, vocês veem que aqui, para centenas de gigahertz, já a emissão caiu ordens de grandeza. Se adicionamos o bremsstrahlung térmico, aí o bremsstrahlung térmico pode ser mais intenso do que o girossíncrono nas altas frequências. Mas, de novo, ele é bem menor do que o pico da emissão. E, por isso, tem um monte de telescópios, por exemplo, agora o Owens Valley Solar Array, ele vai ser ampliado, mas ele vai chegar até 20 GHz, até aqui apenas. Por quê? Porque aqui é onde está o máximo da emissão. Então, o outro setor, eu acho que foi abandonado por falta de interesse dos astrônomos, né? Até que chegou o SCT, o Solar Submillimeter Telescope, em 200 e 400 GHz, instalado lá no Casaleo, e ele observou coisas estranhas. Basicamente, isso aqui é um flare que aconteceu nesse dia, 21 anos atrás, 2004, não, 2003, 22 anos atrás, 4 de novembro. Então, aqui é 212, aqui é 405. A frequência mais alta tem uma intensidade maior. Então, o espectro, que aqui é de micro-ondas, ele é invertido, ou revertido, reversal, como se fala em inglês. Então, isso mostrou que talvez tenha outras coisas mais interessantes para observar. E aí, isso foi o que motivou ir para frequências cada vez mais altas, tá? Então, aí chegou o HATS. Tem toda uma história, eu vou abreviar aqui, esse é o datasheet dele. Ele é um telescópio desenhado por Rogério Marcon, que é um foco primário de 45 centímetros, com uma rugosidade de 1 micrômetro, isso de propósito para espalhar o calor do Sol. Vocês imaginam 45 centímetros num espelho concentrando a luz solar no foco, ele acaba com tudo, né? Vocês podem pôr a mão no foco do HATS e vocês não sentem variação de temperatura, tá? Usa uma montagem Paramount 2 com um sistema de posicionamento chamado SkyX. Temos um software in-house.
para modos de operação não contemplados pelo SkyX, que foi desenvolvido pelo Thiago Giorgetti, justamente. Esse Paramount é engraçado, porque ele é uma montagem que é para telescópio profissional, mas o SkyX ele parece como para astrônomo amador. Tem muitas coisas que você não consegue fazer. Por exemplo, scans solares, ou scans sobre objetos diferentes, enfim, é meio estranho. Bom, o sensor é uma célula de Golai, é fabricado por uma firma russa. Essas células de Golai são capazes de observar entre 15 e 2.000 micrômetros, então aceitando até uma frequência, uma potência máxima de 10 microwatts. E todo o bolômetro ele utiliza um sistema de modulagem do sinal, né? Então tem uma modulagem de 20 Hz. E noise equivalent power, né, que seria o ruído dele, de 1,4 vezes 10 a menos 10 watts por hertz, raiz quadrada de hertz, que é a unidade que se usa. O chopper é um chopper ressonante, quer dizer, são duas palhetas que abre e fecha. E aqui está faltando que tem um filtro passa-banda, esqueci de colocar, para escolher a frequência que nós queremos, também fabricado pela firma TEDx. O sistema de aquisição de dados foi desenvolvido por Márcio Sacchella, como já comentei antes. Tem um conversor analógico digital da Analog Devices, 8 canais simultâneos de 24 bits a 32 kilosamples por segundo. É uma besta, realmente. Só que a gente usa apenas 3 canais e 1000 Hz de frequência de leitura. Tem um computador embarcado que controla esse analog device, né? O Analog to Digital Converter, que é o HATS Interface and Control Systems, que é HICS, né? Que é um pequeno computador, microcomputador, com um sistema operacional bem simples chamado FreeRTOS. E tem um software in-house desenvolvido pelo próprio Márcio Sacchella. E depois temos um computador de controle, que é o HATS Operating Monitoring and Storage HOMS, que é um Intel Xeon, e um software de redução de dados, que agora a gente chama de HATSPy, e desenvolvido em Python. E tem algumas facilidades, HATS Monitor, HATS Day, que permitem visualizar rapidamente os dados, tá? Principalmente para os operadores lá. Obviamente temos um GPS para ter a base temporal e uma estação meteorológica ainda. E aqui um pouquinho o diagrama dele. Isso aqui está na sala de controle, né? Esse é o HOMS. Aqui toda a comunicação com o telescópio, que fica a 50 metros apenas de distância, é feita via fibra de vidro, né? E para isolar, né, eletricamente os dois circuitos. Essa é a Paramount, esse é o telescópio, aqui está o Higgs, daqui a gente sai para a internet e temos o GPS e a estação meteorológica aí também. Bem, a primeira ideia foi colocar um domo de polipropileno, ele foi vendido, ele era para... Quer dizer, eles são vendidos, esses domos semi-transparentes são vendidos para a montanha mesmo, né? Está muito na moda lá na Argentina, pelo menos, ter esse tipo de domos, em vez de uma barraca para ir para a montanha, eles são fixos e tem algumas funcionalidades internas que a gente não queria. De fato, aí na saída do observatório tem uma pousada feita com esse tipo de domos. É para viver mais a natureza e essas coisas, né? E, bom, então a gente comprou um polegado e foi instalado em setembro, outubro de 2021. Vocês veem, ele ficou bem bonito aqui, né? Só que o vento levou. Quando veio o primeiro Zonda, que é o vento tremendo lá de San Juan, levou embora. Então, a gente aprendeu que não podia ser isso aí. Enquanto isso, a gente ia fazendo o Factory Acceptance Test, como demos em chamado, instalar o telescópio completo aqui no CRAM, né, no terraço que a gente tem, e fazer um end-to-end, desde o HOMS, dando a ordem, aponta para o céu, aponta para o sol, perdão, faz um scan solar, redução de dados, tudo testado, como foi falado ontem. Tudo que você pode fazer, pensar e fazer no laboratório, que seria o caso nosso, tem que ser feito antes de ir para a montanha, porque na montanha você está isolado. Bem, em janeiro de 2023, a gente foi lá para fazer a primeira instalação, o que seria Assembly Integration and Verification, né, AIV.
Não tínhamos na época o domo, vocês veem que está aberto, está sem domo ainda, estávamos tentando encontrar uma solução. Então, foi uma semana de trabalho, o telescópio ficou finalmente desmontado. E mesmo entre um dia e outro, a gente fazia a múmia, né? Colocava uma lona com soga super forte, assim. E no dia seguinte, tínhamos que desmontar aquela lona de novo. Mas quando a gente foi embora, em 23, desmontamos o telescópio inteiro, não dava para deixá-lo. Mesmo assim, tivemos o que chamamos a primeira luz. Essa primeira luz sempre é um ato político, né? A gente descobriu depois que esse perfil tinha um problema. Depois eu explico, talvez se dá tempo. Então, fizemos uma segunda campanha em setembro do ano passado. Aí as instalações do observatório foram ampliadas, essa parte nova. Só dá para ver o cantinho, mas ele continua por trás. Esse telescópio aqui é o ASTA, o Solar Telescope for Argentina, e junto com ele nós temos uma câmera em 30 THz. E esse é o HATS de fora. Tá? Mas, de novo, a gente não tinha o domo final, então desmontamos o telescópio. O domo foi instalado em fevereiro, março desse ano. Esse é um conceito do Christian Martinez. Como a gente tem muito medo dos ventos, então tem partes fixas, que são essas duas aqui, e apenas uma parte que vocês veem que é retrátil e que ela acompanha completamente o trânsito solar durante o ano. Tá? Entre o inverno e o verão, ele sempre tem observação do Sol. Como o HATS é um instrumento solar, então está certo isso. Bem, e aqui vamos ir um pouquinho mais em detalhes. O funcionamento da célula de Golay. É um instrumento que, na astronomia, foi muito pouco usado. A gente começou a fazer procuras na literatura, acha muito pouco. O funcionamento é simples. A célula tem uma câmara aqui com um gás nobre, que quando aquece, então ele expande, quando esfria, ele contrai, e então tem uma membrana aqui por fora, que é refletiva. E então, se vocês enviam um feixe de luz, então a reflexão vai cair em diferentes pontos desse fotodetector. Essa é a boca de entrada da iluminação. Basicamente, é um termômetro. A questão é que, bom, como eu falei antes, foram usados na década de 50 e 60, tem pouquíssimos artigos publicados. Um deles, onde aparece com algum detalhe o setup, né, do telescópio, um Cassegrain, aqui vocês veem, tem um divisor de onda, aqui está o detector Golay, e aqui está o Chopper. E o que chamou a atenção é que o Chopper está a 300 Kelvin, né, ou seja, 30 graus, e a célula de Golay é 320, 40 e tantos graus, né, de temperatura. Quer dizer, eles aquecem. Isso foi bastante novo para nós. Os dados da célula de Golay são, obviamente, digitalizados e são armazenados no ROMS. Tá? E depois utilizamos o RATSPy para fazer a redução e calibração dos dados. Hein? Um código em C que faz uma transformada FFT janelada, com uma janela flat top, que foi definida por Tiago Giorgetti, um trabalho que ele fez para o final de uma disciplina lá na USP, e que agora está sendo retestada com mais rigor por uma aluna aqui do Mackenzie, orientada por Paulo. Então, pega 128 intervalos temporais, né, e se desloca a 32. Então, tem um overlapping aí entre os dados. Isso foi feito de propósito. Então, para cada janela, buscamos a amplitude na frequência de 20 Hz, que é a frequência do Chopper. E o código FFT, para ser mais eficiente, utiliza um procedimento chamado Gerstel, né, que faz o cálculo só para uma frequência. É um FFT, mas para uma única frequência. Então, é muito mais rápido. Bom, como comentei, aqui tem os dados reais. Esses são os nhaque-nhaque que você observa, 1 segundo, 20 oscilações, né? E aqui, uma vez extraído, vocês veem esse um scan solar, aí apontou para o Sol e aqui outro scan solar. E essa aqui é uma transformada, a transformada com todas as frequências de 500 Hz, eu achei, eu fiz, né? E aí vocês têm o pico em 20 Hz,
que é a única coisa que nos interessa. Como eu falei antes, o procedimento, o método do Gersel, ele só vai extrair essa amplitude, o resto ele não vai tomar em consideração. Agora, uma das coisas que a gente aprendeu muito recentemente, interpretar os dados, é o seguinte. A célula de Golgi, quando ela está fechada, ela funciona assim, ela tem duas referências de temperatura. Quando está fechada o shopper aqui, então eu chamei isso de temperatura termodinâmica, porque é a temperatura do ambiente. Quando abre as palhetas, então tem a temperatura radiométrica, porque é a temperatura que eu observo, eu venho da área de rádio, então por isso que chamei radiométrica, né? Mas o que eu observo é o espelho, né? O main mirror. Então eu tenho a oscilação e o que eu quero é essa amplitude, certo? Essa amplitude, ela vai ser igual a diferença entre a termodinâmica e a radiométrica, mas é uma amplitude, por definição é positiva, sempre um número positivo. Então, eu não sei se a radiométrica foi maior que a termodinâmica ou a termodinâmica maior que a radiométrica. Ok? Isso gera algumas confusões, uma delas, o que eu chamei de lua fria, porque uma noite apontamos para a lua, e eu já vou mostrar o que acontece aí. Quando apontamos para o Sol, a temperatura radiométrica é maior que a termodinâmica. Tudo bem, aí funciona perfeito a interpretação. Mas à noite, por exemplo, quando a gente aponta para uma elevação H, lembrando a teoria da transmissão atmosférica, vocês vão para cima na elevação, você tem a temperatura do céu multiplicada por 1 menos E a menos tal, né? E à medida que a elevação vai tal sobre o seno da elevação, à medida que a elevação vai variando, aí esse número vai sendo vai subtraindo de 1, então você tem uma temperatura menor, tá? Então a temperatura do céu vai ser menor que a temperatura ambiente, ok? Então delta T sky vai ser negativo. A Lua também vai ser mais fria, tá? A temperatura radiométrica da Lua vai ser menor que a termodinâmica. Porém, a temperatura do céu vai ser menor que a temperatura da Lua, necessariamente, porque tem a céu mais a Lua. Só que as duas são negativas. Então, quando você inverte aqui, a temperatura do céu fica maior que a temperatura da Lua, certo? E isso dá a Lua fria. Esse é o céu mais quente e essa Lua mais fria que o céu. Então, tem que invertir essa posição. Isso que aqui está explicado foram 3 noites de insônia para mim, por exemplo. E aqui vocês têm, por exemplo, um sky dip, né? Uma medida da elevação, onde, à medida que aumenta a elevação, aumenta a temperatura. Era ridículo. Claro, o conceito que era tudo negativo. Quando vocês invertem, olha que bonito aí o fitting que está dando. Bom, outra das coisas que a gente conseguiu determinar por meio de scans solares foi o tamanho do feixe. Então, ele é alongado, ele é maior do que o previsto, ele tem mais de 1 grau num sentido, 0,74 no outro. E outra coisa, tem um spillover. Ó, aqui está em graus. Esse é um scan solar, tá? E aqui tem graus, de menos 15 a 15 graus em torno do Sol. Olha o spillover. É verdade, isso aqui é logarítmico, fiz de propósito, tá? Isso aqui está em dBs. Mas é um spillover gigante, né? Então, são coisas que a gente está aprendendo desse novo telescópio. O apontamento também. A gente está utilizando o software T-Point, que é o software que está integrado também no próprio mount, no SkyX, mas de uma forma muito ruim. E uma coisa que acabo de saber é que o Patrick Wallace, que foi o desenvolvedor do T-Point, vendeu os direitos completamente para a firma que fabrica a Paramount, a Bisquet. Ok? Bom, então, como que nós fazíamos esse apontamento? Melhorávamos simplesmente maximizando a intensidade observada manualmente, como uma manete. O SkyX permite fazer isso. Ó, aponta para o Sol, está aí, ok. Agora, eu vou lá, ajusto, esse é o Sol. Ela calcula o erro. Esse erro é colocado dentro do T-Point e ele me fornece um modelo de apontamento. Aqui vocês têm a típica figura do T-Point com os erros medidos. Até agora, o nosso modelo dá uns 500 segundos de arco, que parece muito, né? Mas pensem que o Sol tem 30 minutos, né, de tamanho e que o nosso feixe tem 1 grau. Então, é razoável, mas dá para melhorar. O problema foi que a gente começou a perceber que o mount ele perde o apontamento.
ele parece que tem uma deriva. E isso é do próprio SkyX. Então, para melhorar isso, foi instalado agora recentemente, foi um trabalho aí feito por Fernando, o Tiago, o Carlos Frantilli, que instalaram uma câmera aqui, solidária com o eixo do telescópio. Essa câmera é ótica, ela tira fotos do Sol. A gente consegue, então, ajustar o limbo do Sol, extrair o centro e aí medir os erros do apontamento. E o que a gente verificou, ainda não está integrado, vamos chamar assim, os resultados ópticos com os resultados do infravermelho. Tá? Essa parte de integração, os valores absolutos dos erros, ainda precisam ser integrados. Mas já alguns resultados são claramente. Esses são os erros na elevação, esses são os erros no azimuth. Vocês veem que tem uma deriva, à medida que vai... isso aqui em função da elevação, isso aqui em função do azimuth também. À medida que vai traqueando o Sol, ele vai se afastando dele ou se aproximando. Esses cortes aqui é quando a gente manda ele fazer um scan. Manda fazer um scan e ele volta a uma posição diferente. E, de novo, ele está, vocês estão vendo, ele tem uma deriva aí no apontamento que a gente tem que ver, entender como fazer. Esses resultados são realmente muito, muito recentes e esperamos agora terminar de entendê-los. O aspecto, como todo sensor que está a temperatura ambiente, ele varia o ganho dele em função da temperatura ambiente. Então, o coeficiente do ganho, que vamos definir como a variação de temperatura da antena, radiométrica, dividido pela variação da voltagem, que é a leitura nossa, né? Ele depende da temperatura ambiente. E a gente fez... uma série de experiências lá na montanha, utilizando corpos a 3 temperaturas diferentes, entre 20 e 100 graus, mais ou menos. Com isso, a gente conseguiu uma curva que me dá G em função da temperatura ambiente. Aqui o Daniel Rodrigues também, ele vai apresentar depois do café, eu espero, vai apresentar resultados, o mesmo estudo, mas feito em laboratório. Mas as calibrações de temperatura são dos ajustes, esses que fizemos aqui, não removem completamente a variação de ganho com a temperatura. E a forma de ver isso é essa curva aqui. Isso aqui é um dia inteiro de observações solares. Como esperado, ele aumenta a temperatura à medida que o Sol vai indo para o zênite, ou perto do zênite, e depois tem que diminuir. O problema é que ele começa a diminuir muito antes da passagem meridiana. Essa passagem meridiana, marcada aqui por esse risco, isso é porque é um procedimento que se chama flip. O telescópio ele é equatorial, então o contrapeso bate com a base, então ele tem que girar completamente assim para continuar. Ele vem assim, gira para aqui e vai, volta. Então, esse risco aqui é esse giro. Tá? E vocês veem que ele diminui antes do risco que é a passagem meridiana. Em azul, é um modelo que eu fiz, assim, rapidamente, tomando um conteúdo de vapor de água que eu estimei, tomando um valor do Sol, mas vocês veem que esse seria o esperado, então, com o pico em torno da passagem meridiana. Então, evidentemente, nós temos algum outro fator aí afetando o ganho que ainda não entendemos. Bom, agora estamos indo para uma nova campanha no final do mês, vamos ficar mais uma semana lá com a Mauri, fazendo, entre outras coisas, testes desse estilo. Bom, por último, só para comentar, aqui não é a única forma a FFT para extrair os dados, os engenheiros conhecem muito bem os amplificadores lock-in, e esse é parte do projeto do doutorado do Daniel, que esperamos também implementar em algum momento. Enquanto isso, o telescópio está operando agora mesmo, e estamos esperando a primeira flare observada em 15 terahertz. Obrigado. Esses são nossos pontos. Nossa Senhora. Obrigado, Gui. Perguntas para o Gui. O Jean-Pierre foi mais rápido ali. Só um comentário, Gui. Na hora que você mostrou a interpretação do primeiro evento TRS, que é o 4 de novembro, você não mencionou, acho que era importante mencionar que a conclusão foi muito reforçada pelo ponto em 44 GB. Sim, não mencionei porque não tinha tempo.
do então chamado Rádio Observatório de Itapetininga. O ROPK, sim, com certeza. É bem mencionado aí, porque é importante voltar a ter essas observações. O que está falando o Jean-Pierre, isso aqui. Aqui. Esse pontinho aqui é Atibaia, Itapetinga, o ROPK, 43 GB. Não está aqui porque saturou. 45? Não, 43 não era. 44. Bom, agora tem poemas, né? Bom, e pelo visto vocês vão precisar de um versus, né? Para resolver o problema. Essa minha pergunta na verdade, é um comentário. Bacana que vocês têm a câmera óptica ali no Sol, porque eu não sei, mas essa componente terahertz, não necessariamente, mas as que a gente observou, estão associadas a grandes explosões, né? Inclusive white light flares. Então, vai dar para ver ali, se der uma dessas, o white light flare também vai dar para ver a posição, né, da explosão ali no telescópio óptico. O Fernando está fazendo assim com a cabeça, ele que escolheu a câmera. Conseguir observar um flare no óptico. Mas, se for muito grande, pode ser, mas é difícil. Alguma pergunta mais para o Gui? Uma curiosidade, onde fica esse observatório? É perto do Casléu? Do lado. Tá. 5 quilômetros de distância pela estrada, dá para ir a pé. Tem que ter cuidado com o puma apenas, mas... Não, tem puma, tem o leoncito. Mesmo? Ok, gente. Alguma mais? Não? Só um comentário final. Quinta-feira que vem, eu agora faço também para todos os que queiram participar, vamos ter um workshop do HATS interno, esse é o primeiro, para discutir todas as coisas, tudo que não entendimos até agora e que acho que vamos continuar sem entender, tá? Mas aqui interno no CRAM, os alunos que queiram participar, vai ter várias apresentações, aproveitando aqui a visita também do Fernando. Tá, obrigado, gente. Vamos ver se chegou. Chegou, vamos comer. Então, continuando a sessão Terahertz, agora o Daniel de Souza vai falar um pouco da caracterização do detector do HATS e depois, na sequência, eu preciso checar, o Ian, acho que na sequência. Daniel, fica à vontade. Ok, então, bom dia a todos, meu nome é Daniel, né? Vou falar um pouquinho sobre a caracterização da célula de Golgi, que é uma contribuição para melhorar o telescópio HATS. Quem contribuiu nesse trabalho foi o Amaury, a Gedeane, o Gui, né? O meu orientador. Rapidamente aqui, vou falar refalar, né, sobre o HATS, né? Um pouquinho da célula de Golgi, os objetivos. Vou falar do ensaio em si, né, a conexão dos equipamentos, alguns algoritmos, resultado, e vou falar algumas conclusões e as referências utilizadas para esse trabalho, tá? Bom, então, o Gui explicou bem, né, o HATS, né, mas só reforçando um pouco, né, o HATS é esse telescópio, né, onde ele tem esse espelho polido, né, vamos chamar assim, e ele trabalha na faixa dos 15 terahertz, tá? Então, o objetivo do meu trabalho, né, é justamente a caracterização do sensor, né? Então, pegando aqui esta caixa, né, onde tem então toda a parte de coleta, né, da frequência de terahertz, né, o infravermelho,
né? Então, basicamente, tem a célula de Golai, né? Que é o foco aqui do estudo. E temos também aqui, então, alguns filtros e um obturador, né? Para poder modular o sinal de entrada, ok? Bom, então, falando mais um pouquinho sobre a célula, né? Em vermelho, né, onde eu destaquei, tem então a membrana, né? Onde essa membrana, numa face, ela vai estar exposta, né, a radiação em infravermelho, né? Ok? E aí, como tem um gás, né, a câmara de gás, né? Ela vai contrair e vai expandir. E em azul, eu destaquei, então, a fonte luminosa, né? Onde você tem, então, por exemplo, um LED, uma lâmpada, né? Que vai fornecer, então, essa luz, vai passar pelo conjunto de lentes, vai bater na outra face dessa membrana, que é espelhada, e aí essa modulação, então, ela é detectada através de um fotodiodo, tá? Bom, por ser uma câmara de gás, muito provavelmente, né, a temperatura externa, né, a temperatura ambiente, ela acaba interferindo na qualidade, né, do sinal, né, lido, tá? Então, é uma das coisas que foi percebida, né, ao longo dos últimos dias, né? E o ensaio, né, que eu realizei, então, uma das coisas foi analisar, né, este efeito, ok? Bom, então, foi desenvolvido um sistema automatizado para coletar os dados da célula de Golai, né? Foi analisado os dados, né, e esses dados são agora recentes, né, de setembro. Então, foi feito, então, 2 ensaios, um com um chopper óptico e o outro com um chopper ressonante. Bom, então os equipamentos, tem o corpo negro, tem os choppers, né, o óptico e o ressonante, né, cada um deles com o driver, né, a célula de Golai, né, da empresa Tidex, né, um osciloscópio, alguns sensores para poder medir a temperatura ambiente, um sensor próximo da célula de Golai e outros em outros pontos, eles ligados em um Arduino e um computador rodando um script Python, tá? Bom, então, só para ilustrar, né? Então, você tem então o chopper óptico e o chopper ressonante. O óptico, basicamente, você tem o disco perfurado, né? Tem um motor e a rotação dele é controlada de maneira que você tem aí o chopeamento, né, vamos chamar assim, na frequência de 20 Hz, né? E o ressonante, né, ele funciona como se fosse um diapasão, né? Então o driver ele oscila, né? Gera um pulso num lado da palheta e a outra palheta ela responde, né? E de modo que ele vai abrir e vai fechar, tá? Bom, então aqui nessa imagem vocês podem ver a ligação do conjunto, né, com a célula de Golai, né? À direita o chopper ressonante e à esquerda o chopper óptico, tá? Bom, então a conexão dos equipamentos, basicamente o computador ele controla todos os módulos, né? Então você tem o corpo negro, né? Que remotamente é possível controlar o set point, né? E posteriormente ler os dados para poder saber se estabilizou a temperatura ou não, poder seguir as ações, né? O comando remoto do osciloscópio para poder adquirir os dados. E também tem o controle do driver, né? Do chopper, né? Só que no caso do chopper óptico, né? Já o ressonante não. O ressonante ele não permite essa comunicação, ok? Bom, então temos então o arranjo dos equipamentos, né? Então vocês têm aí o corpo negro, né? Em um, né? Em dois, né? Vocês têm aí então o driver, né, do chopper, né? Mais o chopper que está localizado ali, escondidinho ali na caixa, a célula de Golai, né?
alguns sensores de temperatura, né, sendo que um deles está ligado próximo ali do chopper com a célula. E, basicamente, o software, né, de coleta, ele recebe alguns inputs, né, temperatura inicial, temperatura final, o passo de leitura, a finalização do ensaio, e uma vez ajustado esses dados, né, então, basicamente, ele manda um comando para o corpo negro, né, que é o ajuste set point. Aí o corpo negro ele vai estabilizar a temperatura, né? Então o software ele fica lendo, né, o valor do processo até chegar na estabilização. Estabilizou, manda um comando para o osciloscópio para poder adquirir então os dados, né? E esses dados são salvos num pendrive. Ok, bom, então basicamente, né, quando é feita então a captura dos dados no osciloscópio, ele vai gerar para cada captura um arquivo CSV, né, e um arquivo de imagem. Então, o arquivo CSV, que é o arquivo de interesse, basicamente ele tem 125 mil pontos da imagem que vocês estão vendo, né? E desse arquivo CSV, então, foi feito então alguns softwares, né? Acho que foram três scripts Python, né, onde o primeiro deles, basicamente, ele faz um pré-processamento dessas informações, sendo que, para cada arquivo, corresponde a uma leitura de uma determinada temperatura. E uma das formas, né, de a gente analisar esses dados é fazendo um curve fit, né, desse sinal, e extrair o sinal senoidal, né, e o outro é fazendo uma FFT, tá? Bom, então, no caso do sinal senoidal, né, a informação importante aqui é o valor de pico da tensão e também a frequência. Se vocês notarem, né, o valor de pico, né, feito do curve fit, ele é praticamente igual à magnitude em 20 Hz, né? Isso é uma informação bastante interessante e relevante, né? Basicamente, eu estou fazendo uma análise usando esses dois métodos, né? E no caso do FFT, né, essas raias que aparecem aqui são ruídos da rede elétrica, né? Você tem as harmônicas geradas pelo chopper, né? E tudo mais. Bom, então, no primeiro ensaio, né, foi feito com um chopper óptico, né, mais o célula de Goulart e tudo mais. Foram coletados 715 arquivos, né, e foi gerado um arquivo de controle, né, para poder gerenciar, né, as devidos processos. E aí, num primeiro momento, então, o que foi feito então foi o seguinte, né, foi setado a temperatura inicial de 100 graus, a temperatura final 900 e em passos de 50 graus, né? Então, cada ponto que vocês estão observando, na verdade, são várias leituras, né, ao longo de quase uma semana, 8 dias, mais ou menos, de ensaio, né, rodando 24 horas, né? E então foi feita então uma análise estatística, né, onde você tem então o ponto médio e mais o desvio padrão, tá? Além disso, né, cada arquivo também foi analisado de forma individual, né? Então, de maneira que eu também tenho o valor médio, né, e o desvio padrão individual de cada um deles, que vai ser utilizado na próxima etapa, tá? E também, né, esse levantamento da curva também foi feito em função da magnitude em 20 Hz do FFT. Bom, então eu posso interpolar, né, esses dados, por exemplo, numa equação de terceiro grau, e aí vocês podem observar que os índices são praticamente iguais, né? Então isso indica que qualquer um dos métodos é bem aceito, tá? Agora, o mais interessante aqui é trabalhar em uma faixa, né, de valores, né, de maneira que a gente possa interpolar, por exemplo, numa equação de reta. Então, a primeira faixa é de 100 graus a 500 graus e a segunda faixa de
500 a 900. Claro que isso aqui pode ser ajustado, né, de acordo com a necessidade. Então eu interpolei então nessas duas faixas, então obtive então essas equações que vocês estão vendo. Novamente, né, os índices são bem parecidos. Vejo vocês que no caso aqui específico aqui, vocês podem ver que o desvio padrão é relativamente grande, tá? Não se assustem, né? Aqui eu coloquei 3 sigma, né? Mas na verdade é para poder manter o mesmo padrão, né? Para todas as gerações das imagens e tudo mais. Ok, né? Até aí tranquilo. Só que tem um pequeno detalhe. Durante os ensaios, né? É natural, né? Que a temperatura ambiente ela varie, né, no tempo, né? E é uma variável que eu não tenho controle. E durante os dias de ensaio, né, foi a variação da temperatura no laboratório. Então, numa segunda etapa, o que foi feito então? Peguei todos os dados, né, para uma determinada faixa de temperatura lida, e aí eu fiz uma análise em função da temperatura ambiente. E olhem o que eu encontrei, né? Então, vocês podem perceber que, no caso do chopper óptico, os pontos eles tendem para uma reta, né? Porém, né, a distribuição não é tão boa. E também, até assusta um pouco olhando aqui, né? Mas para cada ponto individual, né, o desvio padrão é grande, tá? E contemplando, então, todos esses dados, né? Aqui, na verdade, eu coloquei de 100 em 100, tá? Mas eu fiz a análise para todos os dados coletados. Então, reuni num único gráfico, né? Então, vocês podem observar, então, as retas, né? E para cada faixa de temperatura e os pontos, ok? E aí, resumido numa única tabela, né? Então, essa equação que vocês estão vendo aí, é para uma determinada faixa de temperatura, a variação em função da temperatura ambiente. Então, os sinais são relativamente normalizados, né? Então, mas pegando o R², pegando Pearson, né? Vocês podem ver que é um pouco bagunçado, né? E o índice de confiança da leitura, né, de 95% é relativamente grande, tá? Bom, mas como todo brasileiro, né, vou fazer novamente um ensaio, né, só que agora com outro chopper, né, que é o chopper ressonante, tá? Mas também foi feita então a análise usando o box plot, né? Então vocês podem ver que tem vários pontos fora, né, do box, né? E aí eu plotei novamente esses box plot agora em função da temperatura do corpo negro. Então, vocês podem observar que mais ou menos ele acompanha, né, alguns gráficos anteriores, né? Mas vocês têm então os pontos fora, tá? Ok. Bom, chopper ressonante. Então, 545 arquivos, mais um arquivo de controle, foi feita a mesma coisa, né, as mesmas análises. Novamente, eu interpolei os dados numa equação de terceiro grau, ok? Os índices são praticamente iguais, né? Da mesma maneira, foi feita, então, a separação por faixas, né? Então, eu interpolei numa equação de primeiro grau, tá? Um outro ensaio mudou completamente a característica da variação da temperatura ambiente ao longo do ensaio, porém, aí teve uma boa notícia, né? Então, no caso do chopper ressonante, os sinais estão bem distribuídos, né? Inclusive, né, o ângulo, né, da reta ela é decrescente, né, e para todas as faixas, né, e aí reunindo então todos os dados, né, numa única imagem, né, vocês podem ver que o fator angular ele é negativo, porém ele é crescente conforme aumenta a temperatura do ensaio, né, e
E aí, nessa última tabela, né? Então, vocês podem ver que o coeficiente angular ele é crescente, é negativo, porém crescente, né? Conforme aumenta a temperatura do corpo negro, né? O R quadrado aumenta, né? Indicando um ótimo ajuste do modelo, né? O Pearson também, né? Indica forte correlação e indica também uma boa normalidade de distribuição dos dados, né? Bom, foi feito também o boxplot também, então para a temperatura de 100 graus era esperado que tenha alguns pontos fora mesmo, né? É normal, tá? Então aí tem a montagem do gráfico, né? Com os boxplots, né? E aí como resultado final eu reuni então os ensaios com o Chopper óptico, com o Chopper ressonante, né, as faixas, né? Aí eu coloquei, aí a equação é A e B, né, para não confundir alfa e beta, né? Que agora é em função a tensão da célula de Goulart em função da temperatura, tá? Então tem o coeficiente A, né, os seus desvios padrões, né, os demais índices também. Porém, é interessante nesse caso aqui fazer o rearranjo da expressão para que eu tenha como variável a temperatura e como resposta uma tensão, né, que é a tensão da célula, né? Então, rearranjando tudo, né, e recalculando o desvio padrão, então temos então esses valores, né? R quadrado, Pearson, Shapiro-Wilk não muda, tá? E como resultado, né? Então cheguei aí na primeira faixa, o fator de calibração de 2.551 kelvins por volt, né? E na segunda faixa 473, né? E é interessante perceber que os resultados, né, o comportamento da célula vai de encontro com um arquivo do Filipov, né, de 2023, que ele realizou um ensaio muito semelhante ao que eu fiz, né? É claro, né, que a ideia depois, né, é transformar isso aí em um dado mais fácil, né, para toda a comunidade. Watt por metro quadrado, né? Alguma coisa assim, né? Por exemplo, né? Bom, então o ensaio foi feito com sucesso, né? Então percebemos então a qualidade das medidas, né, da célula de Goulart, né? Ela é confiável, né? Porém tem a questão da variação com a temperatura ambiente, né? São os papers, né? Principal, né? E o do Filipov, né? Algumas referências, agradecimento aí à Universidade de Mackenzie, CNPq, FAPESP, CONICET, CAPES, toda a equipe do CRAN e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Daniel. Perguntas? Daniel, muito obrigado, muito interessante. Olá. Estou pensando o problema que tem. Então, seria possível colocar um controlador de temperatura aí no laboratório, fazer um teste, tipo, deixar fixa a temperatura do corpo negro e ir variando a temperatura, por exemplo, você tem a célula, isolar ela com um controlador de temperatura e ir testando para diferentes temperaturas a sensibilidade da célula. Então, para ver quando que a célula é mais sensível, então a gente acharia o valor certo, vamos falar, onde a gente vai para o observatório e já fixa essa temperatura para a célula. Porque o problema de fazer lá no observatório é que tem o vapor, o conteúdo de vapor de água que muda dia a dia, então você nunca tem a certeza que as condições são possível. fixas. É possível sim, né? Na verdade, aí, uma das ideias, né, que foi até cogitada, de repente
pegar a célula, né, e colocar numa caixa, né, uma caixa de isopor, alguma coisa assim, né, colocar alguma resistência, sensor, né, Isso. montar um controladorzinho PID, né, para manter a temperatura constante e fazer os ensaios, né. Porém, uma coisa o que me chamou a atenção aqui, né, no caso do conjunto montado com o chopper do tipo ressonante, é que em todos os casos aqui você tem um decréscimo do sinal em função da temperatura ambiente e pelos dados é mais ou menos comportado, né? Então, uma das coisas também que eu pensei também, pode ser testado, de repente fazer alguma equação que faça uma correção, né? Agora baseado na leitura da temperatura ambiente, né? Então seria uma solução B. Então você teria, por exemplo, o valor da leitura da célula, mais o valor da temperatura ambiente, né? Talvez cruzar esses dados e aí você tem um fator de correção. Também pode ser pensado também dessa forma. Corrigir os dados. Isso. Tá bom. Então, Mas obrigado. Mais alguma pergunta para o Daniel? Não? Acho que... então. Uma curiosidade, por que você lineariza a equação e não mantém o polinômio terceiro grau? Não entendi esse ponto. Help me. Não, na verdade assim, uma coisa que eu até percebi é que assim, talvez os físicos gostam um pouco de equação de primeiro grau, que é mais fácil para lidar, tudo, né? Mas assim, eu não veria problema, né, de trabalhar com equação de terceiro grau, uma vez que o comportamento seja bem estudado, né, em função do conjunto montado, né? Aliás, né, aproveitando aqui, foi sábado agora eu finalizei uma nova bateria de testes agora com o conjunto do HATS, né? Que é uma cópia, né? Que está aqui no laboratório. Então eu fiz a montagem, né, do conjunto com os filtros, tudo, com o sistema do HATS ligado, coletando dados, eu coletando os dados do meu método, né? E depois vou fazer então o cruzamento desses dados também, tá? Agora, por que não utilizar a equação de terceiro grau? Aí aí o físico tem que responder. Acho que é a discutir. Então a gente tem um workshop só para isso. Semana que vem. Mais alguma? Não? Então, seu Daniel de novo.